E agora, como é que vai ser? O Estevinho vai voltar ao CT para se despedir dos jogadores colegas seus, ou haverá uma despedida assim como foi com a do Hendrick, hein? Bom, essa questão só a diretoria para lhe falar, meu amigo, pois o assunto Estevinho, depois daquela entrevista, virou pó nos bastidores do Palmeiras, e o jogador que estava saindo com um tapete verde e branco pelas portas da frente, agora na visão de muitos deveria sair pelos fundos, e sem direito a voltar para a academia, e eu particularmente acho isso um exagero das pessoas, e tudo bem que ele errou ao rir num momento tão triste como aquele, mas acredito que não tenha pensado na instituição Palmeiras quando fez aquilo. E digo mais, tenho certeza que aquela reação dele foi mais pelo motivo de ser o Facincani lhe dirigindo aquela pergunta do que de fato um deboche feito de propósito. E para curiosidade de muitos, o Facinca é tido como um rival indigesto do Abel pelas críticas que costuma fazer sempre. E pela primeira vez o jornalista palmeirense teve o privilégio de falar em uma coletiva depois de tantos anos, já que a última vez foi exatamente há 10 anos, quando ele deixou vazar aquele áudio esculhambando o Matos e o Paulo Nobre, que na época chegaram até a ir à justiça processar o jornalista. E vocês são daqueles torcedores do tipo que não guardam mágoas e torcem pro Estevinho voltar e ter sua justa homenagem aqui? Ou já vai virar a página e focar no que interessa mesmo? Pois comente aí abaixo. Palmeiras! O inesperado aconteceu e as cobranças do conselho surtiram o efeito desejado, e a Leila Pereira acabou tendo uma reunião nessa manhã de terça-feira com a comissão técnica, e um dos temas que foi mais discutido pelos relatos de alguns conselheiros foi a questão da forma como o Palmeiras tem jogado, e foi entregue então para a diretoria uma análise feita pelos associados da maneira como os adversários jogam e também o Palmeiras, e foi constatado que um dos grandes problemas do ataque não é pela falta de qualidade do Vitor Roque ou da falta de personalidade do Facundo Torres, ou até mesmo pela perda de ritmo do Felipe Anderson nas divididas de bola, mas o grande problema mesmo está na forma como o Abel exige desses atacantes, pedindo na grande maioria das vezes que todos façam um papel de zagueiro ou de volante, voltando para marcar e tirando toda a característica e eficiência do ataque. E os estudos apontam que 90% dos ataques do Palmeiras sempre ficam um ou dois atacantes na linha de fundo da defesa, ou seja, no encontro com o Vitor Roque ele acaba aparecendo sozinho no ataque e os demais não conseguem acompanhar a trama, perdendo todo o ritmo da jogada. E a cobrança sobre esse assunto foi mais pro Abel, relatando o porquê dele fazer isso ao invés de repetir o que os outros clubes fazem normalmente, mas a questão é que já está mais que manjado isso, e todo adversário que enfrenta o Palmeiras sabe como o time atua, e a expectativa da turma do conselho é que nesses próximos dias saia enfim o resultado dessa reunião, e veremos já na volta desse primeiro jogo no Brasileirão como será o desempenho do nosso palestra, e será que há mais alguém aqui que também enxergue dessa mesma forma tal cobrança, e será também que o conselho acertou em fazer essas críticas ao Abel agora? Pois comentem aí abaixo, ok, gente boa? Palmeiras! O faturamento do Palmeiras é bilionário sim, mas isso não justifica as contratações que os palmeirenses estão cobrando, e o nome do De Ossa para muitos agora é tido como grande obrigação da diretoria para chegar para a vaga do Richard Rios, e quem vê a multa de 150 milhões de reais até imagina que o Palmeiras tenha realmente dinheiro para isso, e que de fato o problema não será esse valor, mas temos de lembrar em primeiro lugar que o Monterrey do México é a elite do futebol norte-americano, e vocês sabiam que o dono desse clube é o maior exportador de Coca-Cola do mundo? Pois é, aqui não estamos falando de grandeza de quem seja maior que o outro, mas sim de uma realidade que é completamente diferente da nossa e que nem passa por cogitação da diretoria os nomes que o Palmeiras trabalha, e ainda isso não foi revelado para ninguém, mas muito provavelmente não chegará aos pés desse colombiano que já teve oportunidade de jogar aqui e por conta dos ceguetas da diretoria acabou que não foram atrás, né? Bando de lerdos. Palmeiras! Tô de volta aqui no Nação Alviverde para fazer igual ao HP, trazer as novas informações do Verdão. E antes de começar a notícia, eu peço para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal e comentar o que vocês estão achando dessa minha participação. Deixa aí com toda a sinceridade, porque isso vai ser um feedback para mim ficar ciente do que vocês acham do canal, ok? O famoso discurso "nós contra eles", tão falados pelo Abel Ferreira em seus treinos, no seu dia a dia, dessa vez não vai empolgar ninguém. Está certo até aqui,
que o treinador precisa deixar de lado esses problemas com a imprensa para focar no principal, nos treinos táticos e nas suas escolhas de montagem de time. Nesse último jogo contra o Chelsea pode ser considerado uma das partidas mais vergonhosas da comissão técnica. A derrota foi tão sofrida que muitos torcedores não se lembram que o Everton precisou fingir lesão para o treinador ter tempo para corrigir os problemas que foram vistos em campo. E quem conhece o Abel desde 2020 sabe que isso, até um tempo atrás, seria tratado como algo impossível. Afinal de contas, o português era tido como o melhor treinador tático da América do Sul. O que será que aconteceu com ele de uns tempos para cá? Será que ele perdeu a vontade de treinar o Palmeiras ou os jogadores não têm as qualidades necessárias para exercer o que o treinador pede? São certos questionamentos que fazem qualquer torcedor coçar a cabeça. Alguma coisa está de errado e não vai demorar muito para ser descoberto. E o Nação Alviverde vai estar ligado nessas próximas atualizações que serão fundamentais para saber o destino do Palmeiras nesse restante de ano. Fique bem ligado, deixe seu like, se inscreva para ficar por dentro de tudo o que acontece no dia a dia de Abel Ferreira. Palmeiras! Boas notícias! As especulações que apontaram que o Palmeiras teria que pagar parte da sua premiação para a Receita Federal do Brasil, agora enfim foi confirmado que o clube não precisará pagar nada em território brasileiro. E a apuração foi feita por setoristas do Botafogo, que deixou bem explicadinho que os clubes que conquistaram essa premiação não terá a responsabilidade de passar nenhum lucro milionário para o governo brasileiro. E de uma certa forma, essa notícia é muito boa, afinal de contas, se fosse colocar no papel os gastos que teríamos com os impostos do Brasil e dos Estados Unidos, levaria praticamente metade do prêmio. Agora esperamos que a diretoria utilize desse bônus extras para conseguir contratar jogadores pontuais ou até mesmo desconhecidos, mas que tenham aquele bom futebol. E quem tem a obrigação de ver isso são os olheiros do clube, que são bem pagos para achar essas oportunidades. Eu tô ficando por aqui, mas com aquele aviso que daqui a pouco vamos estar de volta para trazer uma informação muito importante referente ao nosso Palmeiras.